Glória a Deus. Então estamos avançando. Tem sido maravilhoso. Romanos capítulo 4, versículo 1. Vamos ler a palavra de Deus. Amém. Aqui é Paulo escrevendo. Quando Paulo escreve, Paulo está fazendo uma pergunta. Paulo ele faz a pergunta e ele dá a resposta. Interessante. Porque Paulo ele vai perguntar aquilo que você perguntaria, talvez. E assim como ele pergunta, ele mesmo conclui com a resposta. Paulo está dizendo aqui: que pois diremos, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne, ou segundo a lei? Próximo versículo. Porque se Abraão foi justificado por obras, ele tem que se gloriar, não diante de Deus. Próximo versículo. Pois, que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. O próximo versículo. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, quem que não trabalha e gosta de receber? Alguém que não trabalha e gosta de receber está aqui? Isso não é salário, isso é favor. Isso é bondade. Isso é recompensa. Não. É favor, é imerecido. Aí Paulo está dizendo, mas ao que não trabalha, porém crê. Ele não trabalha, mas ele o quê? Que não trabalhando, Deus é bom para dar. Que loucura é essa, gente? Naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como? Olha isso, aquele que justifica o ímpio, a sua fé é imputada ou atribuída como justiça. O próximo versículo. E é assim também que Davi declara bem-aventurado, diga bem-aventurado. Quem é bem-aventurado? É um homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras, independente daquilo que ele faz. Próximo. Bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Próximo versículo. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Próximo versículo. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça, da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, para vir a ser pai de todos o que creem. Quem é filho de Abraão? Quem é filho de Abraão? Diga, é os que creem. É os que creem. Olha ali, a ser o pai de todos os que, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputada a justiça. O próximo versículo, vamos lá? E pai da circuncisão, isso é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois, se os da lei é que são o herdeiro, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita... Gente, tem gente que quer viver debaixo de lei. Paulo disse que a lei suscita... Quem vive de lei vive debaixo da ira de Deus. Porque a nossa justiça é muito fraquinha. Ele diz assim, a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Próximo versículo. É até o 15? É até o 15. Amém. Pai, nós queremos te louvar nessa manhã uma vez mais. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado por esse dia que o Senhor preparou. Fala conosco nessa manhã. Espírito Santo, que a tua graça venha fluir nessa manhã com revelação.
Que os olhos espirituais sejam iluminados, Pai. Que eles possam contemplar a Tua glória, contemplar a Cristo, contemplar Jesus. Pai, que a cada um que chegou aqui, venha sair daqui, Pai, totalmente transformado, diferente, mudado, impactado pela verdade do Evangelho. Te damos toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. É tão interessante, irmãos, que quando nós chegamos no capítulo 4 de Romanos, Paulo, ele vai trazer dois grandes homens de Deus, reconhecido pelos judeus, reconhecido por qualquer um. Você sabe que até mesmo os muçulmanos, eles reconhecem Abraão. Não tem nenhuma religião que não conheça Abraão. E agora Paulo vai trazer a figura de Abraão e outro muito reverenciado também, que é o rei Davi. E Paulo vai trazer esses dois homens, vai trazer e vai dizer que esses dois homens também, eles foram justificados, não pelaquilo que eles fizeram, não pelas obras deles, mas eles foram justificados, se tornaram justos diante de Deus, pelo que creram. Diga, eu me torno justo, não pelo que eu faço, mas pelo que eu creio. Eu quero caminhar com você, preciso da tua atenção aqui rapidamente, nesses poucos minutos. Quero falar um pouquinho da vida de Abraão. Quando nós falamos de Abraão, nós falamos no pai da fé. Deus pegou Abraão e fez uma aliança com ele. Como nós vemos no Gênesis capítulo 12, versículo 1, do 1 ao 9, eu não tenho como ler, por causa do tempo. Mas no capítulo 12, versículo 9, Deus chama Abraão e Deus diz: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Mas eu quero chamar a tua atenção porque Gênesis capítulo 2 é a segunda vez que Deus está chamando Abraão. Porque a primeira vez, quando você lê na Escritura, Abraão, junto com seu pai, morava em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus. Quando você analisa a história de Abraão, Abraão não escolheu Deus. Eu vou repetir. Abraão não escolheu Deus. A escolha foi Deus escolhendo Abraão. Porque quando você lê a história, você vai perceber que Terá, que é pai de Abraão, era fabricador de ídolo. Ele adorava outros deuses. E Abraão, ele vive nessa cultura de adorar outros deuses. Abraão não é uma pessoa espetacular. Abraão é filho de um adorador de deuses. E quando Deus chama Abraão, não foi Abraão que disse, eu quero o Senhor. Deus disse, eu quero me revelar através de você. Será que você quer? E o que isso faz eu pensar que Deus chama quem Ele quer? Não importa de onde você veio. Não importa o teu background, não importa se você cria ou se você não cria, Deus chama Abraão, e quando Deus chama Abraão, Ele diz, sai da tua terra, da tua parentela. Essa é a segunda chamada, porque nós vemos em Josué, capítulo 24, de 2 a 3, isso eu quero ler, Josué 24, 2 a 3. Olha o que diz. Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, Deus de Isaque, antigamente, vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitantes além do Eufrades, e servia outros. Abraão veio de uma família idólatra. Abraão veio não de uma família perfeita, porque Deus queria mostrar que Deus não chama os perfeitos. Eu vou repetir. Se você acha perfeito, eu vou dizer uma coisa para você, Deus não está chamando perfeitos. Deus está chamando pessoas imperfeitas como Abraão, que nem conhecia Deus. E agora Abraão, ele vai ter que conhecer a Deus. Deus chama ele de Ur dos Caldeus, mas ele para no meio do caminho. Deus diz para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Mas nós vemos aqui que nessa chamada, ele sai de Arã. Ele sai de Ur, mas ele para em Arã. E quando Deus fala, sai da tua terra, da tua parentela, até aqui ele está com os pais e ele está com o sobrinho Ló. Depois em Gênesis 2 é a segunda chamada, quando Deus diz para ele, sai agora da tua terra,
de novo e da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Sabe o que Deus estava dizendo a Abraão? Abraão, você precisa me conhecer. Você precisa depender de mim. Porque Deus diz para ele, sai para um lugar que eu vou te mostrar. Então, para isso, Deus está dando uma oportunidade para Abraão agora. Abraão, eu quero me revelar. E eu quero fazer uma aliança com você. Mas eu preciso agora que você comece a confiar em mim. Que você comece a crer em mim. Que você comece a não responder somente pela metade. Abraão, eu disse para você sair de Ur dos Caldeus e não parar em Harã. Eu disse para você que eu te ia guiar, que eu te guiaria. E quando eu disse para você, Abraão, não leve família. Eu vou dizer uma coisa. Em questão de salvação, Deus quer salvar você e a tua. Mas em questão de ministério, Deus disse, deixa a sua família. Seu pai e mãe. Quando eu falo família, não é esposa, não. Deixa o seu pai e sua mãe. Não existe ministério sem esposa, irmão. Sem família. Amém? Mas questão de chamada, vocação, Deus está dizendo, você vai ter que aborrecer o seu pai. Você vai ter que aborrecer sua mãe. Você vai ter que aborrecer muita gente, porque pessoas não vão entender quando Deus te chamar. Vai dizer, como assim? Tá tudo muito bem aqui, nós estamos em família, fica aqui. É uma questão de chamado, mas quando Deus chama, chamado. Quando é um chamado de Deus, você vai dizer, beija o seu pai, beija a sua mãe, fala, eu amo vocês, mas eu tenho um chamado de Deus. E pro pai e mãe entender, eu estou falando do Dia das Mães ainda, né? E pro pai e mamãe entender isso é muito difícil, irmãos. Mas é uma questão de chamado. Agora não. Quando Deus chamou Noé, o chamado de Noé é salvação. Noé, eu quero salvar você e a tua casa, construir uma arca. Salvação. Deus quer salvar toda a casa. Mas quando Deus chama você, é um chamado específico. Deus chamou Abraão e fala, Abraão, eu quero me revelar, eu quero mostrar quem eu sou, mas eu preciso que você caminhe comigo. E nessa caminhada, você vai me conhecer. E é tão interessante que, quando nós vemos a palavra de Deus, o Gênesis capítulo 12 é o chamado de Abraão. É quando Abraão está aprendendo a depender de Deus. E Deus diz para ele, Abraão, eu vou te fazer pai de nações. Quem é filho de Abraão hoje? É todos os que... Imagina se Abraão pudesse, não sei se ele consegue ver, vamos falar, mas imagina se ele pudesse ver hoje. Que hoje nós nos tornamos filhos de Abraão por causa da resposta, não só que ele deu, mas que Deus escolheu ele e ele aprendeu aos poucos a depender do Senhor. Mas não foi assim no começo. Deus disse para ele, eu vou te fazer pai de nações. Você vai ser conhecido, Abraão. Mas tem uma coisa, nesse momento Abraão não tinha filho. Abraão estava numa idade avançada. Eu não sei se você conhece, mas Abraão, irmãos, ele está aprendendo agora a depender de Deus. E Deus disse, você vai ter um filho. E através desse filho você vai ter uma grande geração. Você vai ser pai de multidões. Mas o capítulo 15, eu não tenho tempo de ler, do capítulo 15, você pode ler em casa, de Gênesis, versículo 1 a 11. Abraão chega no momento da vida dele, que já faz 15 anos da promessa. E ele já está velho, ele saiu com 60 e poucos anos, Deus chamou ele. E agora ele já está quase beirando, ele já está com quase 90 anos. Imagine Deus falar com você, irmãos, e demorar 15 anos, e você vendo, Abraão olhava para ele naturalmente, o seu corpo envelhecendo, a sua mulher já envelhecendo, o útero dela, a Bíblia diz que já estava estéril. Estar estéril é uma coisa de você olhar o natural e dizer, meu Deus, não tem como acontecer isso. Mas sabe que Deus está dizendo, Abraão, eu quero que você simplesmente não olhe para o natural, olha para mim e para o que eu falei. Abraão chega a um ponto e fala assim, legal, Senhor, olha só, o Senhor disse que eu vou ser pai, mas eu não tenho herdeiro na minha casa, só tenho Damasceno, só tenho um servo. Deus chama ele para fora, olha aqui, irmão, e aqui é um ponto principal da fé. Deus chama ele para fora, sai da tua tenda, sai do lugar que está te limitando a tua visão. Deus chama ele para fora e diz assim, olha para e veja as estrelas, porque eu sou Deus que chama à existência as coisas que não existem.
Não, irmão, sabe o que Deus está dizendo para Abraão? Deus está dizendo a Abraão, assim como você precisa ver algo físico, olha as estrelas, mas eu estou dizendo para você que o filho é eu que vou dar, porque eu sou Deus que chama a existência. Você não vê filho, você não vê possibilidade natural de gerar um filho, você não vê nada natural acontecendo, mas eu quero que quando você estiver caminhando nessa estrada da vida empoeirada, e o dia que você se cansar, você vai olhar para o céu, e quando você começar a contar as estrelas, você vai lembrar que eu sou Deus que chama a existência aquilo que não existe. Abraão precisava começar a crer, e Deus está dizendo a Abraão, toda vez que você desanimar, contra a estrela, porque eu disse que a tua descendência, você vai ter que aprender a confiar em mim, Abraão, mesmo olhando para a tua esposa já avançada de idade. Irmão, sabe que uma coisa, cristianismo, nós temos que aprender a depender de Deus. Hoje Deus falou muito forte comigo. Muitas vezes nós vivemos uma vida muito natural, e hoje eu cheguei aqui e falei, Deus, eu vou viver tudo que o Senhor falou para a minha vida, porque o Senhor é o Deus que chama. Irmãos, Deus prometeu coisa que eu fico pensando, é loucura. Eu fico olhando para mim e falo, Deus, como que eu vou conseguir isso ou alcançar isso em tão pouco tempo? Eu sei que nós estamos no ano da aceleração, mas hoje Deus falou para mim, eu sou o mesmo Deus que prometeu a Abraão e dizer, eu que chamo a existência, você não está vendo, mas se eu falei, eu quero que você somente creia. Foi a primeira vez que aparece a palavra crer na Bíblia, e Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. O primeiro pecado foi o pecado da incredulidade. Escuta aqui. Deus disse a Adão, o dia que você comer, meu amigo, você vai morrer. A serpente diz para Adão, certamente não morrerás, será igual a Deus. Duas vozes, duas palavras, dois caminhos, dois estilos de vida. O dia que Adão comeu, Adão chamou Deus de mentiroso, porque ele creu mais na palavra da serpente do que em Deus. Agora Deus está chamando um homem, está dizendo, eu vou provar que tem um homem que vai se levantar, que se eu estiver com ele, ele vai crer independente das circunstâncias que está vivendo. Então Abraão, no capítulo 15, Deus está dizendo a Abraão, contra a estrela, toda vez que você olhar para o natural, porque estrela não é natural, estrela é minha criação, fui eu que criei as estrelas, e a tua descendência vai ser mais numerosa, assim como essas estrelas que estão no céu. E a Bíblia diz que Abraão creu, e porque Abraão creu, foi imputado. O que é imputado? Ele recebeu, ele foi justificado. Ele não tinha sido circuncidado. O selo, circuncisão, irmãos, os judeus, eles adoravam tanto a coisa externa, que a circuncisão foi o selo. O que é um selo? Você vai ver no capítulo de número 17 a 14, eu não tenho tempo de ler 17, Gênesis 17, até o capítulo 14, até o versículo 14, você vai ver ali que Abraão creu, e porque Abraão creu, o testificar algo físico foi circuncidar. Anda na minha presença perfeito. Próximo versículo, deixa eu ver aqui. Farei uma aliança entre ti e multiplicarei extraordinariamente. Olha Deus falando de novo. Extraordinariamente. Próximo versículo. Prostrou-se Abraão em terra e Deus lhe falou. Aqui Deus vai falar com Abraão. Aqui Abraão vai preparar um altar. Eu não tenho tempo para ler. Aqui Abraão vai... Deus fala assim, vamos para o sacrifício, porque eu tenho uma aliança para fazer com você. E é onde Deus vai dizer, agora vocês vão circuncidar todo um homem no 8º dia. Eu quero dizer uma coisa para você, a circuncisão do judeu era para testificar que eles criam na promessa que Deus fez a Abraão. Eu vou dizer uma coisa, eu tenho aqui nas minhas mãos, aqui, o que é isso aqui? Isso aqui é o casamento? Não, isso não é o casamento. Isso é o símbolo do casamento. Isso testifica que eu sou, mas não é o casamento. Porque o povo judeu hoje, eles glorificam mais o símbolo do que... Porque Paulo vai dizer, circuncisão verdadeiramente não é na carne, não é exterior, mas circuncisão é feita no coração. Sabe qual é a nossa circuncisão hoje?
A nossa circuncisão, o que é a circuncisão? É o selo. Isso aqui testifica, é um selo que eu sou casado. Quando Deus fala a Abraão, Abraão, então você agora vai ter um selo que você creu. Você vai circuncidar todo o homem ao 8º dia, macho, animal, todos que quiserem ter uma aliança. Homem, macho, animal, vai ter que ser circuncidado. O primeiro que nascer do ventre também vai ter que ser oferecido a mim. E Deus fala o quê? Deus faz um selo. O que é, pastor, hoje? Que Paulo fala que a circuncisão hoje é do coração. Quando você aceita Jesus, escuta aqui, quando você aceita Jesus, o que é o selo que você aceitou? O batismo. Não, eu aceitei Jesus, mas não quero me batizar. Irmãos, o que testifica hoje, o natural, é o batismo. O batismo nas águas, porque aquele que crê e for, batismo não salva ninguém, mas testifica que alguém é salvo. Testifica que creu e porque creu vai obedecer. Amém? Porque se você fala, não, mas eu não quero me batizar, irmãos, eu até respeito você, mas você tem que aprender a crer mais em Deus e a ver a Deus e a conhecer a Deus. E Abraão agora está aprendendo a conhecer Deus. E ele circuncida, mas interessante, que depois de circuncidado, depois dele contar as estrelas, Abraão ainda chega a um ponto que a Sara chega na casa dele um dia e fala, vamos fazer uma coisinha? Vamos ajudar Deus, está demorando tanto. Oh, meu irmão, Deus não precisa de ajuda humana, porque o Deus queria que Abraão continuasse crendo na impossibilidade do Deus que chama o impossível possível. O Deus que não quer saber se a tua conta está zerada, se você não tem documento, se chegou ontem na América. O Deus quer que você creia em todas as promessas que Ele prometeu para você. E isso é suficiente. Você não precisa fazer nada, você precisa crer que o Deus que chama a existência, aquilo que você não vê, vai acontecer na tua vida, na tua casa, na tua família, na tua história. Porque Ele é o Deus do impossível. Hoje o caminho é a fé. Hoje o caminho da salvação não é a lei. A lei suscita ira, Paulo disse. A lei me mostra o quão longe eu estou de Deus. A lei é o prumo que mostra o erro da parede, mas não conserta o erro. A lei é o raio-x que mostra que tem um câncer, mas não é um bisturi para arrancar o câncer. Mas a graça e a verdade se manifestou do céu. Sabe o que Deus está dizendo, Abraão? Eu quero que você creia que não dependa de você, depende da minha bondade. Porque Abraão agora vai tramar um trâmite agora. Abraão pega Sara, que era Sarai, e Abraão, que era Abrão, pai exaltado, de pai de multidões, 2 nomes, e Sarai para Sara. Sarai chega a Abraão e fala o seguinte, Deus está demorando com a promessa, mais ou menos, estou traduzindo para você no português aqui. Deus está demorando a promessa, eu tenho uma serva. E você vai pegar essa serva e vai deitar com ela. E aí você vai ser pai de multidões como Deus prometeu. Irmão, Deus rejeita tudo aquilo que é força humana. Deus queria mostrar para Abraão, quieta, somente crê, eu não preciso de você colocar a mão em nada, eu preciso que você crê e simplesmente a tua crença venha a caminhar em obediência ao que eu falei. Você não precisa, eu estou falando isso, mas Deus não falou para Abraão, mas é o que Deus queria falar para Abraão. Aleluia. Então agora ele dorme, e o que nasce? Nasce Ismael. Ismael representa a força do braço. Ismael representa a força do homem, aquilo que é natural, é aquilo que eu vou fazer para Deus, é aquilo que eu vou agradar a Deus na minha força, é aquilo que eu vou fazer, mas eu sou bom, então é porque eu fiz algo para merecer, então é isso. Ismael é dizendo, Deus precisa de mim. Irmão, eu vou dizer uma coisa, talvez você vai se escandalizar agora. Deus não precisa de nada. Deus é autossuficiente em tudo. Mas é porque Ele nos ama tanto, que Ele colocou você dentro da história dEle. E diz, eu quero que você viva agora dentro da minha história para você me conhecer a mim. Deus é suficiente, irmão.
Deus não tem necessidade de nada. Nós necessitamos de Deus. Eu vou dizer uma coisa: salvação, escuta aqui, salvação não tem braço do homem. Salvação não tem força do homem. Salvação é Deus dizendo a Abraão: crê somente em mim e acabou. Salvação não tem nada que eu possa fazer para ser salvo. Salvação tem Deus olhando para Abraão, ali batedor de tambor, não sei de onde você veio, talvez incrédulo. Deus olhou para Abraão e falou: não importa se você crê em outro Deus, eu te chamei, não foi você que me chamou. Foi eu que te escolhi, eu quero te salvar e eu quero manifestar o meu amor e a minha graça e revelar quem eu sou através da fé. Aleluia. Diga glória a Deus. E Abraão agora desobedece, capítulo 17. Capítulo 17. Paulo vai dizer também sobre os dois caminhos, aqueles que caminham. Abraão, ele representa a fé. Sara representa a graça. E Agar representa a lei. Fé com graça, você vai ver a face de Cristo. Fé com lei, você vai ver Moisés. Oh, Jesus, vou falar uma coisa que depois eu... Fé. Duas mulheres. Paulo vai dizer uma história. Irmãos, eu tenho tanta coisa para falar, mas Paulo vai dizer uma historinha aqui. Como que Abraão foi justificado? Foi porque ele fez algo para Deus? Paulo está dizendo, ele tentou fazer algo para Deus, mas Deus reprovou. Ele tentou fazer algo para ser justificado, para que a promessa, porque Paulo, se a promessa procede da lei, acabou, não tem mais fé. Porque você iria receber de Deus toda a bondade se você fosse bom. Quem vive pela lei, se você é bom, você vai receber aquilo que é bom. Mas se você não é bom e crê que Deus é bom, eu acho que você vai receber muita coisa boa. Eu vou repetir. Se você não é bom, mas crê que Deus é bom, você vai se tornar bonzinho. Mas primeiro você vai ter que crer que Ele é bom. Eu vou trazer uma pausa aqui, vou trazer um outro homem, já estamos encerrando. Aí Paulo vai trazer agora outro, Davi. Davi, irmãos, você sabe quando ele escreve esses salmos? Esse salmo, Davi tinha acabado de pecar, cometido adultério. Davi tinha acabado de tramar uma morte. Pastor, parece que você concorda com morte, com coisa. Não concordo com nada disso. Mas eu quero dizer que Deus mostra que Davi também, ele foi justificado, não foi porque ele fez boas obras. Escuta aqui. Davi não foi aceito porque ele fez boas obras, porque Davi fez muita coisa errada. Davi fez muita coisa que não deveria fazer. Mas Davi aqui, depois de ter cometido adultério, matado o marido da mulher que ele ficou, ele diz que abençoado é aquele a quem Deus não imputa pecado. Sabe o que Davi está dizendo? O homem abençoado é aquele que Deus não coloca na conta dele o pecado, mas colocou na conta de Cristo todo o meu e o teu pecado. Pastor, que loucura é essa? Você concorda com os erros de Davi? Nenhum dos erros. Mas aqui não tem a ver com o erro de Davi, tem a ver com a bondade de Deus. Porque Deus era tolerante ali em guardar aqueles homens até vir Jesus e pagar o preço dos meus e dos teus pecados. Então, Davi está dizendo, bem-aventurado é o homem a quem Deus não coloca na conta dele as falhas, os erros. Está vendo aquela pessoa lá? Deus está pesando as mãos. Não, aquilo é consequência do erro dela. Deus pesa a mão. Irmão, se Deus pesar a mão, cuidado de você. Porque a mão dele é muito pesada. É muito grande. Deus está pesando a mão, colocou uma enfermidade. Enfermidade não vem de Deus, enfermidade vem do diabo. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Ah, pastor, mas Deus está pesando a mão. Não, Deus não pesa a mão para quem está em Cristo. O Pai corrige o Filho que ama, não pesa a mão, tem disciplina. Enfermidade é disciplina? Não. Enfermidade não é disciplina.
Você acha que eu, sendo pai, vou colocar um câncer no meu filho e vou dizer, eu estou disciplinando você porque você não me obedeceu? Ah, por favor. Que teologia barata é essa? E tem muita gente que crê nessas bobeiras. Deus está pesando a mão. Não, não é Deus. É uma consequência, muitas das vezes, do que você pulou do muro. Deus falou, não pula do muro, você caiu e quebrou o pé. Deus vai lá te pegar e vai te dizer, vou ter que te curar ainda o teu pé, passar ainda um negocinho para te curar. Não pula mais, porque para você não ter mais dor. Aleluia. Deus queria que Abraão olhasse para ele e falasse, you are good, good, good. Sabe de uma coisa? Deus queria que Davi olhasse para ele e falasse, só o Senhor é bom, porque eu sou miserável, sou um pecador, sou um assassino, eu não presto, mas o Senhor é bom, e o Senhor aceita o bandido, o pecador, o assassino, a prostituta, porque quem crê em Jesus deixa de ser assassino, deixa de ser prostituta, deixa de ser bandido e se torna uma nova criatura, porque o Filho nos aceitou. Aleluia. Abraão, eu vou ajudar Deus na força do braço, na lei não, por favor. Ismael, irmão, dá muito problema. Servir a Deus na carne. Irmãos, eu vou dizer uma coisa, se encha do Espírito. O pastor aqui falou uma coisa muito verdade. Crente tem que ser cheio do Espírito. Um crente carnal dá muito trabalho na igreja. Um crente natural que quer fazer tudo naquilo no intelecto dele dá muito trabalho dentro da igreja. Porque ele tem uma boa intenção, mas a intenção dele é natural e Deus não aceita aquilo que é natural. Deus não aceita a força do meu braço. Agora, se você receber uma revelação que vem de Deus, aleluia, vai dar certo. Porque a hora que você compartilhar comigo, vai testificar no coração do pastor Luiz, no coração da pastora, e todo mundo vai falar, nossa, essa ideia é muito boa, porque não veio do pensamento humano, veio de uma revelação divina. Jesus disse para Pedro, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, foi meu Pai. E agora você está mudando a identidade, eu te chamo você agora de rocha de Pedro. Nós vamos acabar. Aleluia, meu tempo já se foi. A circuncisão foi um selo. Abraão foi justificado não por obras, porque ele creu, começou a contar as estrelas e de repente ele descreu. Abraão está conhecendo a Deus, caminhando com Deus. E quando Deus faz agora o outro pacto com ele, ele tira Abraão de um lado. Esse pacto, irmãos, depois você lê Gênesis 17, porque esse pacto, Deus chama Abraão para fazer uma aliança, e quando Abraão leva os animais, Deus fala, pica no meio os animais, porque a aliança era aliança de sangue, precisava ter sangue. Picou os dois animais, e quando Abraão teria que passar no meio daqueles animais, para fazer a aliança com Deus, Deus dá um sono para ele e fala, dorme, meu amigo, porque você tem que dormir, porque é eu que vou ter que passar ali. Porque se você passar naquele sangue e fizer uma aliança comigo, se você desobedecer, eu tenho que te matar. Porque a aliança que eu vou fazer não vai depender de você, vai depender do meu filho que vai vir através de você, que eu estou chamando pai de multidões. Irmãos, Abraão carregou a promessa de Cristo dentro dele, no coração, nas entranhas dele pela fé. Quando Abraão dorme, a Bíblia diz que veio um fogo, uma fumaça e passou no meio do sacrifício. Quem que é esse fogo, essa fumaça? Fumaça não, fogo. Diga, era Jesus. O Filho unigênito do Pai. Estava com o Pai, passou no meio. E o Pai dizendo, agora eu tenho uma aliança, é eu e o meu filho, porque essa obra só pode realizar entre alguém que vai cumprir a promessa. Aleluia. Tem gente que está entendendo. Salvação é exclusiva de Deus. Não tem mérito nenhum humano. Pastor, mas a fé... Tem que ter fé. Eu vou dizer uma coisa. A fé é um eco que ecoa dentro de você. A fé de Cristo, que é Ele que te deu fé. Ele é o autor e consumador da... Sem fé é impossível. Mas até a fé que você tem foi Deus que te deu. Para você crer na loucura do Evangelho. Então, diante de Deus... Shut up. Ninguém vai bater no peito dizendo, nós vamos chegar e vamos lançar nossas coroas e vamos dizer, é Ele. Nós vamos chegar no diante do céu e vamos dizendo, só o Senhor, essa igreja cresce, não sou eu, é o Senhor. A cura acontece aqui, é o Senhor. Os milagres estão acontecendo, não tem a ver comigo, é o Senhor.
Tua casa vai ser transformada. Não é o preço que você pagou, é o preço que Jesus pagou na cruz. O preço é Ele que pagou. Então a glória é dele. Irmãos, eu vim aqui para glorificar Jesus. Vamos finalizar? O Deus que chama a existência, Abraão, primeiro teste de Abraão, ele tinha que crer que Deus era fiel. Diga, Deus é fiel. Abraão tinha que primeiro agora, depois que ele foi justificado, ele tinha que caminhar em fé agora. Ele foi justificado e essa justificação teria que determinar uma vida que ele ia caminhar em fé. Você é salvo não por obras, mas para as boas obras. Abraão foi imputado ali como justiça porque ele creu. Mas agora ele tem que caminhar e tem que demonstrar que ele realmente creu. Vamos lá. Gênesis 22, 1 a 19. Não dá tempo de ler. É a última prova. E eu vou encerrar aqui. É a última prova de Abraão. Primeiro é o Deus que chama. É o Deus que chama. É o Deus que diz se você não vê, mas você crê. E quando você não crê, sai para fora e começa a contar a estrela. E a hora que você não conseguir contar, você fala, é impossível. Fala, é assim que vai acontecer. Ele vai fazer. Eu só tenho que, primeiro nível, crer naquele que disse que vai cumprir, chamar a existência. Segundo nível, Deus agora, já nasceu Isaac, vamos lá, vou encurtar. Isaac nasceu como? De Sara. Abraão, 99 anos, Deus chegou para ele e falou bem assim, é agora, meu amigo, se prepara. Vai namorar tua esposa, que eu vou fazer a obra nesse ventre aí. Vou tacar fogo. Vai. Uma hora que Deus taca fogo. Deus incendeia casamento. Abraão foi tão incendiado que depois que Sara morreu, ele achou uma quetuba que, meu Deus, esse homem ficou incendiado mesmo. Teve mais filhos ainda. Pensa no homem. Deus chegou a Abraão, falou, Abraão, 99 anos. Meu Deus, falou, Abraão, é agora, daqui um ano. Você vai segurar e você vai ver que eu sou o Deus que chama a existência as coisas que não são. E vai ser aonde desse ventre estéril que você olhou para sua esposa e falou, ela não tem como. Fala assim, ela não tem, mas eu tenho. Então crê. Então Abraão creu. E agora, depois de um ano, nasce Isaac. E agora, a última prova de Abraão, a maior. Deus fala o seguinte, ô bonitão, essa é a semente que eu te dei, é Isaac. Através dele, vai uma geração. Mas tem uma coisa, se a semente não morrer, ela não pode gerar. Meu Deus, eu estou vendo Jesus aqui. Deus chega para Abraão, Abraão, para mim te chamar de pai da fé, você vai ter que ser praticamente um prototipo meu. Você vai ter que se parecer comigo. Então faz o seguinte, eu te dei um filho, é o teu único filho, porque eu não conheço aquilo que é da carne, eu não conheço Ismael. Ismael foi gerado na tua força, esse não reconheço. Agora o que eu falei, que eu ia dar, eu dei e está aqui, é Isaac. Agora você vai pegar o teu único filho, está na Bíblia, o teu único. E vai a um lugar que eu vou te mostrar e você vai sacrificar ele para mim. O Deus que chama a existência as coisas que não são, mas o Deus que traz a vida da morte. Duas coisas que você tem que aprender o que é fé. Tudo que está morto tem que reviver. Abraão pegou o filho, levantou de manhãzinha, 3 dias de caminho, olhando para o filho e falando, meu Deus, eu vou ter que dar aquilo que eu amo tanto, que eu esperei tanto, que foi a promessa de Deus, eu vou ter que entregar para Deus. E Deus está falando, eu quero Isaac. Isaac é meu. Meu Deus. E ele caminhando 3 dias olhando, e Deus olha e fala, é ali ó, Monte Moriá. O menino olha para o pai, paizinho. É baiano, né? Ainda tem uma história de baiano aqui. Eu não estava baiano aqui hoje, tá assim não? Tá não, baiano não tá não. Paizinho, eu tô vendo cutelo. É painho, thank you. Painho, tô vendo cutelo. Tô vendo lenha, painho, mãe, tô vendo cutelo, tô vendo lenha. Mas cadê o bichinho que vai morrer em cima desse altar? Abraão, que creu no Deus que chama a existência as coisas que não existem, disse o Cordeiro Deus. Meu Deus, isso é um ato de fé. Você não está vendo, mas Deus vai prover.
Mas tinha mais outra coisa agora. Ele tinha que crer, porque Abraão, ele estava certo que Deus poderia ressuscitar Isaac mesmo depois de morto. Paulo disse isso aqui. Ele diz: Abraão creu no Deus que chama a existência as coisas que não são, e que traz a vida aquilo que está morto. Sabe qual foi a fé de Abraão? Eu creio que mesmo eu matando esse filho, o Senhor vai ressuscitar ele depois. A fé que traz a morte. Quem crê que não morre aqui? Essa é para a salvação. Eu creio que eu não vou morrer. Ninguém pode matar, porque Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Irmão, eu creio. Sabe o que Abraão estava dizendo? Eu creio que se eu vou matar esse menino, mas esse menino vai ressuscitar, porque é promessa de Deus. Porque o dia que eu não cria, você me chamou para fora e disse: conta a estrela, e eu contei a estrela, e eu criei na tua palavra, e agora você está dizendo. E Deus queria falar assim para Abraão: Abraão, oferece a semente, o teu único filho. E quando ele vai oferecer o único filho, Deus olha do céu e falou assim: esse é o prototipo verdadeiro do que eu vou fazer. Espera, Abraão, que essa história vai acontecer anos depois. Quando ele levanta, que ele pega, ele vai imolar o menino, Deus olha e fala: o anjo branda do céu: Abraão, não faça isso não, porque eu sei que temes a Deus, e não negasse o seu único filho. Anos depois, Jesus, agora como pai, está na cruz. Jesus está na cruz. E o pai está lá. E é como Abraão pudesse falar assim: Isaac era uma semente. Jesus, ele vai ser morto. Porque se eu não morrer, Jesus disse, não tem como dar gerar vida. Mas Jesus disse: eu não vou morrer só, eu vou ressuscitar. O Deus que chama a existência as coisas que não são, e o Deus que traz vida onde há morte. Isaac não morreu, mas no coração de Abraão, Isaac estava morto e já tinha ressuscitado. Mas agora precisava executar realmente aquilo que foi algo por fé fisicamente. Jesus, quando morre, esse é o Cordeiro de Deus, que quando Abraão disse: o Pai vai prover, Deus proverá. Jesus. Abraão é o pai da fé. Isaac representa Jesus, Abraão representa Deus. O Cordeiro Deus proverá. Eu quero que você se coloque de pé aqui agora. Aleluia. Pastor, e agora? Qual que é o teu impossível, meu irmão? Quais são as tuas limitações aqui? Eu vou te perguntar para você: quem tem algo impossível aqui? Uns 2, 3, 4. Se é impossível, Deus vai fazer. Eu tenho sonhos e tenho coisa que Deus falou que eu jamais consigo fazer. Eu olhei para mim e falei: Deus. Mas quando eu li a história de Abraão, eu falei: Deus chamou um adorador de outro ídolo, porque não tem a ver com ele, tem a ver com quem Deus chama. Mas Abraão, ele atendeu o chamado. Eu atendi o chamado. Você tem que atender o chamado. Agora você tem que crescer em 2 níveis de fé. O primeiro nível de fé que você vai ter que aprender é você olhar, não ver e falar assim: Deus falou e acabou. Eu creio que Ele vai trazer à existência aquilo que eu não estou vendo. Eu creio que vai acontecer, é impossível, vai. Esse é o primeiro nível de fé que Deus quer te levar agora. Se você está numa situação onde você está vendo uma enfermidade e não está vendo a cura, começa a ver a cura agora. Se você está se você tem algo na sua casa que você não vê de uma forma natural, possibilidade, começa a ver agora o impossível. Deus vai fazer. Já começa a se ver já. A tua casa restaurada, a tua família restaurada. Os teus sonhos que você chegou aqui ou que você veio, muitos tentaram matar, mas eu quero dizer para você: se Deus falou, é o Deus que chama a existência as coisas que não se veem. Mas você tem que aprender a saber que Deus é confiável. Deus é confiável. Aprenda a crer em tudo o que Ele falou. Se Ele falou, vai acontecer. E a outra coisa
Eu creio que eu vou ressuscitar. Eu não morrerei. Eu vou estar com Jesus depois da morte. É aquele que eu vou passar pela morte física, mas eu não vou morrer, eu vou dizer para você, porque eu creio na ressurreição. É o Deus que chama as coisas que não se vê, e o Deus que traz a vida à morte. 2 níveis. O que está morto na tua vida vai ressuscitar hoje. Você vai declarar aqui nessa manhã, aquilo que o diabo tentou matar no teu coração, você vai reviver aqui hoje. Aleluia. Deus é confiável. Aprenda a confiar nele. Se ele falou, está falado. Aleluia. Eis-me aqui, escuta o meu clamor. Preciso tanto te contar os meus medos, meus segredos. Eu preciso tanto confessar. Sou tão fraco, tão pequeno sou. Eu não mereço teu amor, mas a tua graça me alcançou. Livre sou. Deus tem um plano na tua vida. Deus tem um propósito na tua vida. Escuta aqui. Você crê? Você crê? Quem crê que Deus chamou você? Quem crê que Deus te chamou? Aonde estão os chamados por Deus aqui? Eu não quero saber o teu pedigree, quem você é. Eu quero só saber uma coisa: aonde estão aqueles que foram chamados pelo Senhor? Aleluia. Eu vou dizer uma coisa: Deus já te escolheu. Aprenda a caminhar em fé agora. Aprenda a confiar nele agora. As circunstâncias mostram aonde estão os nossos olhos. A luta prova o meu e o teu coração. Na luta você olha para quem? Para o Deus que chama a existência as coisas que não são? Ou você olha para aquilo que você está vendo? Comece a ampliar a tua visão, igreja. Comece a visualizar como Deus vê. Deus disse a Abraão: olha a estrela, conta. Ela é a prova que eu vou fazer. Física, cuidado que você precisa de algo físico. Eu quero fazer um convite aqui. Aleluia. Se você tem uma área da sua vida impossível, vem à frente. Você talvez duvidou daquilo que Deus falou. Você hoje vai testificar, você vai afirmar que Deus não é mentiroso, que o caráter dele é fiel e verdadeiro para cumprir tudo o que ele prometeu. Duvidamos às vezes de Deus. Eu já duvidei muitas vezes. Como? Chorando. Ah, Deus, situação difícil estou passando. Mas eu aprendi a não duvidar.
Eu aprendi a confiar que mesmo que eu não possa fazer, é Deus que faz. E eu nem quero fazer, eu quero deixar Deus, é Deus que vai fazer. A transformação é Deus que vai fazer. A cura é Deus que vai fazer. A fé para você crer no Deus que chama a existência é Cristo. A fé tem nome Jesus. A fé do seu coração é um eco que ecoa a voz de Jesus. Toda vez que Jesus fala, enche de fé o seu coração. Toda vez que Jesus fala, o seu coração se enche de fé. E hoje Deus está te pegando aqui. Hoje Deus está te pegando aqui para te encher de fé, para dizer que eu continuo sendo Deus e vou cumprir todas as promessas que eu fiz na tua vida. Isso serve para você, Davidson. Deus vai cumprir todas as promessas na tua vida, meu amigo. Não importa, não existe nada longe que Deus não alcance. Não tem como fugir. O salmista diz: para onde eu vou? Se eu for para debaixo da terra, Deus está. Se eu for para o alto, Deus está. Se eu for aonde eu for, Deus me ama, Ele vai atrás de mim. Deus me ama. Deus te ama. Deus vai atrás de você. Eu quero dizer para você que está aqui na frente, chega mais para frente aqui, irmãos, porque tem pessoas que estão vindo aqui. Um pouquinho mais para frente. Aleluia, aleluia. Eu quero declarar fé hoje. E essa fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra. A palavra foi dita aqui. Deus vai transformar circunstâncias. Deus vai transformar coisas na tua vida. Você só tem que aprender a crer, a olhar no Deus que chamou você. Mas não importa, Ele falou. Se Ele disse, está falado. Se Ele disse, vai acontecer. Se Ele falou, acabou. Eu vou confiar e eu vou dizer, eu creio que o Senhor é confiável, que o Senhor é bom, que o Senhor é que vai fazer. Aleluia. Minha rocha, meu escudo. Aleluia. Em ti vou confiar. Aleluia. Não vou me Aleluia. abalar. Em teus braços eu me escondo. Não há o que temer. Pra sempre eu vou. Minha rocha, meu escudo. Em ti vou confiar. Não vou me abalar. Em teus braços eu me escondo. Não há o que temer. Pra sempre eu Coloca a mão vou. no seu coração aqui agora. Coloca a mão no seu coração. Você que está aqui à frente, você que está no banco. Você vai dizer: Senhor, até a fé que eu tenho foi o Senhor que me deu. Se foi o Senhor que me deu, aumenta ela. Diga: eu quero ter mais fé. Eu quero conhecer mais Jesus. Existem pessoas que pararam, desacreditaram ministerialmente. Hoje Deus está chamando você para o ministério, como Deus chamou para Abraão. Mais um chamado. Pessoas que pararam ministerialmente, hoje Deus está te chamando. Deus vai ativar você. Se você está aqui, vem para frente. Deus está chamando vocações hoje. Você foi vocacionado, chamado por Deus. Deus está te chamando. Mais um chamado aqui, chamamento de Deus. Deus quer trazer vida àquilo que estava morto. Deus quer ressuscitar sonhos que Deus falou com você. Se esse é você, vem à frente aqui. Eu quero orar também. E agora você vai orar comigo. Você que está aqui à frente. E você que está vindo por chamado. Você que está se reconciliando. Você não tem como crer em Deus se não for através de Deus. Você não tem como servir a Deus se não for através de Deus. Você não tem como obedecer a Deus se não for através de Deus, do Espírito Santo em você. Você agora tem que aprender a conhecer a Deus. Isso você tem. Como Abraão,
não obedecia só pela metade. Deus falou: eu preciso que você conheça eu, a ponto de entregar o teu filho, o único filho. E eu quero dizer que hoje Deus vai trazer um turbilhão de fé dentro do seu coração. Você vai crer contra toda a esperança. A Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. O que é isso, pastor? Crer contra a esperança. Ele olhava para sua esposa e falava: não tem como. Ele olhava para ele e dizia: não tem como, não tem como, como vai acontecer? Deus chama ele e fala: contra a estrela. Então, eu sou o Deus que chama a existência. Aquilo que eu falei vai acontecer, Abraão. Abraão creu contra a esperança. A esperança natural foi toda frustrada, mas Deus prometeu na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu ministério. Eu gostaria que os líderes começassem a orar aqui agora. E se você duvidou de Deus agora, você vai dizer: Senhor, me perdoa por ter duvidado. Eu não vou mais duvidar. Eu vou crer a partir de hoje. Eu vou entregar minha vida ao Senhor. E eu vou crer em tudo que o Senhor falar. Independente do que eu estou vendo, eu vou continuar crendo. E você vai orar aqui agora, você que está à frente. Você começa a orar agora e fala: Senhor, essa fé é Cristo em mim. E eu quero declarar agora, Pai, em nome de Jesus, sobre todos que estão aqui, Pai, essa fé que move montanhas, essa fé que crê contra qualquer coisa natural. Pai, eu quero declarar agora uma unção do Senhor que vai descendo agora, uma ativação profética agora acontece. Pai, eu quero declarar agora, em nome de Jesus, fé para conquistar o impossível, fé para crer, Pai, além daquilo que é natural. Eu quero declarar